Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de Scribus e hoje a gente vai falar sobre formas, cores e imagens, hein? Fica comigo. Bom, vou começar abrindo aqui o Scribus 1.6.6, né? Nós baixamos na última aula. Inclusive, se você está vendo esse primeiro vídeo aqui e não sabe como baixar, assiste a primeira aula aí, né? Que você vai perceber que é bem simples baixar. Eu vou começar aqui clicando em OK, não vou configurar nada, até porque o propósito não é mostrar essa configuração ainda, né? A gente vai trabalhar apenas com os recursos aqui da aula de hoje, que são as formas e cores e também as imagens. Eu vou começar aqui, ó, começando com esse retângulo, né? Que são as formas básicas aqui do Scribus. Eu vou clicar aqui em forma. Se eu clicar e segurar o botão, eu percebo que tem outras formas aqui que dá para trabalhar, mas eu vou começar com um retângulo mesmo. Para desenhá-lo, basta clicar, segurar e arrastar. Quando você solta o botão, ele adiciona um retângulo para você. Se eu clicar fora, apenas aparece aqui um contorno na cor preta. Mas como é que eu faço então para fazer essas modificações? Primeiro eu tenho que entender que o objeto está selecionado ou não. Para estar selecionado, basta clicar em cima dele. Se eu clico do lado ou fora dele, eu percebo que ele tira a seleção. Então, com ele selecionado, você pode movê-lo de lugar, clicando, segurando e arrastando. Você pode aumentar ou diminuir, esticar ou achatar de acordo com a sua necessidade. Um recurso muito interessante que eu sempre deixo ativado no Scribus é aqui no menu Página. Em Página temos aqui embaixo Atrair a grade, Atrair as guias e Atrair os itens. Eu sempre deixo ativado Atrair as guias, porque justamente a gente tem essas linhas de marcação que a gente pode configurar e quando eu movimento chegando nelas é como se tivesse um ímã que ele puxa para elas, o que facilita muito para a gente não precisar estar olhando se está certo ou não, basta movimentar e você posiciona aqui tanto nas extremidades da página, né, quanto nessas extremidades das linhas aqui. E se você for alinhar por outros objetos, você também vai lá em página e marca atrair aos itens, que aí você organiza um objeto baseado em outro objeto. Mas por enquanto eu vou deixar apenas atrair as guias mesmo. Mas, professor Gabriel, eu quero que você coloque uma cor, alguma coisa aqui diferente nesse meu objeto que eu acabei de fazer, né? Para isso, a gente tem que entender que dentro do menu Janelas, a gente tem duas opções que a gente vai usar muito aqui no Scribus, que são as propriedades e as propriedades do conteúdo. Gravem muito bem esse atalho que a gente vai trabalhar mais com os atalhos. O primeiro é o F2, que é o atalho das propriedades. Quer dizer que tem alguma coisa selecionada, vou pressionar no teclado a tecla F2 e aí eu tenho aqui as propriedades. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho dela para você perceber aqui o que eu tenho por aqui. Tem muita coisa interessante. Dentre elas, aqui no começo, a gente pode dar um nome para esse objeto. A princípio pode não parecer grande coisa, mas quando você está trabalhando com uma quantidade muito grande de itens na tela, você está diagramando uma revista que tem muita coisa, eu acho muito válido você nomear esses itens aqui. Digamos que esse é o retângulo do topo. Não dá para dar espaço aqui, do topo. Ou retângulo 1, sei lá, vou colocar aqui retângulo 1, né? Digamos que é isso. Beleza, esse é o nome aqui desse meu objeto. Aqui eu posso ajustar a minha posição em X ou em Y, né? A gente viu que dá para fazer isso manualmente, clicando e arrastando. Ó. À medida que eu movimento, essas numerações mudam também. Outra coisa que eu posso fazer é mudar o tamanho pela largura e pela altura. Aqui, se eu quiser um valor mais preciso, eu posso escrever aqui em milímetros esse tamanho. Ó. Clicando, segurando e puxando, esticando, eu posso fazer isso também. Além disso, nós podemos rotacionar isso, que é com esse botãozinho de rotação. Se eu aumentar aqui, eu escolho o ângulo e ele faz esse ponto de rotação para mim, mas eu vou voltar aqui para o zero. Ponto de base é onde ele vai se basear para fazer essa movimentação ou essa rotação. Se eu marco um desses pontos, por exemplo, o ponto do centro, e faço uma rotação, ó, ele está rotacionando baseado no centro do meu objeto. Se eu marco, por exemplo, esse de baixo, eu vou colocar aqui, e vou aumentar o tamanho ou diminuir a rotação, ele vai rotacionar baseado naquele pontinho para mim. Deixa eu voltar para zero aqui. Certo. Um pouquinho mais abaixo a gente tem outras opções, como por exemplo, sombra, forma, linha, cores. Eu vou começar aqui em forma. Vou clicar em forma.
E aqui a gente tem algumas opções de como é que o objeto vai se comportar em relação a outros objetos. Se você já estudou, por exemplo, aí o Microsoft Word, lá a gente tem vários momentos onde a gente precisa configurar a imagem em relação a um texto, ou um objeto em relação ao texto. E aqui a gente tem as opções mais usadas para isso, como por exemplo, o fluxo de texto em torno da moldura, o fluxo de texto ao redor de uma caixa delimitadora, ao redor da linha do contorno, são as opções que eventualmente a gente precisa utilizar, tá? Provavelmente vai ter um projeto que a gente vai fazer mais lá na frente que a gente vai usar esses recursos aqui. Vou também trabalhar aqui com a opção de linha. A opção de linha eu posso escolher um tipo de linha ou a espessura da linha desse meu objeto. Ó, eu posso descer aqui um pouquinho e perceber que eu tenho linhas pontilhadas, ó, que eu posso adicionar a essa minha forma. Não sei se está dando para ver, vou até aumentar aqui o zoom, Ctrl, e vou rolar o scroll do mouse. Ó. Meu objeto selecionado, eu posso escolher um estilo dessa linha, desse tracejado, seja como já estava ou seja pontilhado, como a gente está vendo agora. Também posso escolher uma espessura dessa linha, ó, deixar bem grandão se eu quiser, dependendo da necessidade do que eu estou fazendo. Isso pode ser muito útil, muito válido saber esses detalhes aqui. Tá? Outros aqui embaixo também, mas eu não vou me atentar ainda tanto a detalhes. Outro ponto que nós temos aqui nas propriedades é a opção de cores. E aqui a gente tem que entender o seguinte, no Scribus a gente não tem uma variação de cores tão grande. Isso é até uma crítica, não uma crítica para destruir o programa, né? Mas uma crítica que eu acho que já deveria ter uma paleta de cores pronta aqui um pouquinho maior do que essa. Mas eu preciso entender que se eu não tenho a cor, essa cor ela pode ser criada ou você pode copiar ela de outro lugar. Para princípio, nós vamos apenas escolher essas cores que estão aqui. Ó, eu tenho a cor de preenchimento, que eu posso escolher clicando em qualquer uma das cores iniciais que estão aqui. E eu tenho também a cor do traço. Se eu clicar aqui em traço, eu posso mudar essa cor do traço que está ao redor aqui. Olha que interessante, né? Vou até deixar esse aqui, ou diminuir um pouco o tamanho e reposicioná-lo para cá. Então, eu posso colocar qualquer forma com preenchimento, com contorno, ou sem preenchimento e sem contorno, se essa for a minha vontade, se essa for a necessidade do meu projeto. Dito isso, eu também posso utilizar esse terceiro botão aqui, que é o botão para quadro de imagem. Tem duas maneiras de você adicionar uma imagem aqui no Scribus. Vamos fazer as duas. A primeira é arrastando a imagem para cá. Vou abrir uma pasta aqui de imagens, eu tenho aqui acho que na tela do meu computador. Isso, vou pegar uma imagem dessa aqui qualquer, vou clicar em cima dela e vou arrastar diretamente para o Scribus. Cliquei, segurei, vou apontar aqui embaixo e solto aqui dentro e ela vai ser adicionada de um jeito um pouco estranho, mas ela vai estar aqui, tá? Vamos já aprender a corrigir. Vou posicioná-la aqui. Segunda forma de fazer isso é eu desenhando uma caixinha com a ferramenta quadro de imagem, lembrando que ela tem um atalho que é a letra I. Eu vou clicar aqui, vou desenhar o tamanho da caixa que eu quero, ou seja, a imagem que será adicionada aqui. E para adicionar a imagem de fato, você dá dois cliques aqui no meio da caixinha e você vai ter que procurar no seu computador onde está essa imagem. Vou pegar aqui também uma imagem qualquer da pasta que já está aparecendo, vou clicar em OK e essa imagem é adicionada aqui. Mas professor, por que a imagem não está aparecendo completa? Nem na primeira, nem na segunda. Bom, no Scribus a gente tem, no InDesign também, a gente tem a opção de você criar um espaço e você configurar a imagem para aquele espaço. Nesse caso aqui, novamente, a gente vai mexer nas propriedades. Lembrando que a gente tem o atalho F2 para entender algumas situações aqui. Tanto na forma aqui, aliás, na forma não, desculpa, aqui em cima, a gente tem a geometria do objeto, que é a posição, né, para movimentar. A gente tem o tamanho. Notem que se eu aumento o tamanho ou diminuo o tamanho, ele só aumenta ou diminui o tamanho do quadro. Ele não mexe na imagem. Olha que interessante, mas se eu observar aqui, esses tamanhos podem ser ajustados também. O que eu posso fazer é duas situações. Nessa imagem aqui, eu posso fazer com que a minha foto, a minha imagem se ajuste ao quadro, ou eu posso fazer com que o meu quadro se ajuste à minha imagem. Nós vamos fazer as duas opções aqui. Ó. Vou começar com esse. Vou clicar com o botão direito do mouse e eu tenho aqui, ó, ajustar quadro à imagem. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, o meu quadro fica do tamanho da minha imagem. Olha que interessante, tamanho original da minha imagem. E se eu faço o contrário? Vou clicar aqui na imagem, botão direito, e eu vou agora ajustar a imagem ao quadro. Ele vai pegar o tamanho da imagem e ajustar, ou aumentar ou diminuir ao tamanho do quadro. E eu vejo toda a imagem aqui. É claro que eu ainda posso aumentar ou diminuir e fazer pequenos ajustes.
Bom, nós vimos aqui as propriedades, mas a gente tem também as propriedades do conteúdo. Porque, professor, eu não queria usar toda essa imagem. Eu quero esse tamanho de quadro, mas eu queria que a imagem ficasse um pouco maior lá dentro para que eu pudesse ajustar. Então, olha o que a gente vai fazer. Se eu clico no objeto e clico em janela e abro as propriedades do conteúdo, eu posso usar o atalho que é a tecla F3, vou até usar o atalho também dessa vez, F3, abro uma nova caixinha com as propriedades do que está inserido dentro, né, dessa minha imagem. Olha, por aqui eu posso fazer a escala. E essa escala pode ser livre e eu posso ajustar essa escala aumentando ou diminuindo. Olha, se eu aumento aqui a escala, eu percebo que ele está ajustando a minha imagem, ou aumentando ou diminuindo, e não modifica o tamanho da caixa. Professor, eu queria exatamente desse tamanho, mas eu queria um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Bom, você pode mover aqui na posição, ou você pode fazer de outra maneira. Você pode dar 2 cliques no meio da imagem, e aí você consegue clicar, segurar e reposicionar essa imagem, independente do tamanho dela, né? Para aumentar o tamanho você continua usando aqui a escala livre, olha que interessante, e aí reposiciona do jeito que você quer. Tá certo? Essa foi a nossa segunda aula aqui do curso de Scribus Essencial. Espero aí que você esteja apreciando a nossa aula. Aproveita, deixa aquele like aí. Aproveita também para seguir a nossa página e já assiste aí a nossa próxima aula, que a gente está aí criando esse curso para vocês, para ajudar aí vocês que estão querendo fazer uma boa diagramação, tá certo? Até a próxima. Valeu!